precisam seguir essas normas para que não haja esse tipo de acidente, ou pelo menos para minimizar, né? Olha só, requisitos dos usuários de acordo com a norma ISO 6241. Aí, isso foi um dos... Assim, a norma de desempenho se baseou também nisso. A estabilidade estrutural. Essa apresentação vai ficar no nosso site, tá? Quem quiser depois acessar o site do Clube de Engenharia vai poder acessar esses slides aí. Aliás, todas as palestras, todos os eventos que nós realizamos aqui, eles estão no site do Clube de Engenharia. É só entrar lá e que pode se baixar e ter todas as informações. Então, estabilidade estrutural, segurança ao fogo, segurança ao uso, estanqueidade, conforto higrotérmico, pureza do ar, conforto acústico, conforto visual, conforto tátil, conforto antropodinâmico, higiene, adequabilidade e usos específicos, durabilidade de tudo isso, né? Eu vou falar um pouco mais da parte estrutural. E economia. Eu estou achando importante falar sobre a norma de desempenho, porque eu sinto que aqui no Rio de Janeiro as pessoas ainda não tiveram muito conhecimento. É verdade isso? Ou todo mundo já sabe? Vocês já sabem, né? Eu já sei que o casal aqui sabe. Mas, de uma forma geral, vocês conhecem? Alguém já leu aqui? Já leram? Então, quem não leu, pode entrar no site da Câmara Brasileira da Indústria de Construção, não precisa nem comprar a norma. Lá tem um trabalho muito bem feito, chama-se Guia Orientativo da Norma NBR 1575, da norma de desempenho. E lá está tudo ilustrado, bonito, didático, tanto para os profissionais e, inclusive, para o público em geral. Essa norma, ela definiu o desempenho como comportamento em uso, tá? De uma edificação de seus sistemas. E condições de exposição, condições de ações atuantes sobre a edificação habitacional, incluindo cargas gravitacionais, ações externas e ações resultantes da ocupação. Condições de exposição, que, quando nós falamos, nós estamos falando em quando se construiu aquele prédio, na década de 30, que eu estava hoje lá, que está sendo feito um retrofit, fica localizado na Tijuca, ali perto do Alto da Boa Vista, não tinha poluição na Tijuca, década de 30. Eu não era nascido, mas quem era nascido aqui, aliás, eu sou tijucano, mas mesmo quando eu já era nascido, né, na década de 50, praticamente não tinha poluição. Você não tinha quase carro, você tinha bonde naquela época, né, na década de 50, né, em 51. E o que aconteceu de lá para cá? Mudaram as condições de exposição, né? Fatores ambientais passaram a existir, como, por exemplo, a poluição provocada por automóveis, o CO2, que é um agente que é agressivo à estrutura. Então, na época, ninguém pensava-se quando os calculistas de antigamente e tal, eles não especificavam recobrimentos muito grandes. Por quê? Porque se você fizesse um recobrimento grande, você diminuiu o braço de alavanca entre a zona comprimida do concreto e a armadura. Quando você aumenta, né, a distância entre a zona comprimida do concreto e a armadura, você aumenta o braço de alavanca, portanto, aumenta a resistência. Só que o CO2 ele provoca carbonatação no concreto. E essa carbonatação é uma frente que ela vai carbonatando o concreto, que, aliás, não tem muito problema, do ponto de vista estrutural, não. Ela só tem um problema. À medida que ela vai avançando no concreto, quando ela atinge a armadura, ela muda o meio do concreto, que é um meio alcalino. O pH do concreto, que é em torno de 12, cai para em torno de 9.
e isso já é suficiente para provocar a despassivação da armadura, né, que é o aço carbono, e ele entrar no estado de corrosão. Ele passa a ficar corroído. Então, o que hoje a norma modificou foi o seguinte: aumentou os cobrimentos da norma de uma forma geral, especialmente em zonas de agressividade maior. Eu vou chegar lá. Tá? Mas olha só, mais uma vez, norma de desempenho está baseado em requisitos do usuário. E aí ele define várias coisas, né, como falha, patologia, manifestação patológica. Normalmente, aí define assim: patologia é o mesmo que manifestação patológica. Mas, na verdade, não é bem isso não, tá? Patologia é o que nós estudamos. Por exemplo, corrosão. Né? Aquilo é uma patologia que tem dentro do concreto. A manifestação patológica é o que vai aparecer. Muitas vezes você tem uma fissura. Por quê? Porque o ferro ele está se corroendo por dentro do concreto por conta da ação de cloretos ou por conta da ação do CO2, e ele vai aumentando de volume e quebra. Né? Nós todos sabemos disso. Ele quebra, a expansão quebra um pedaço do concreto e a armadura acaba ficando aparente. Isso é uma manifestação patológica. Você chega lá e vê que tem ali uma fissura, e aquela fissura pode ser provocada pela expansão do ferro. Né? Isso tem que ser olhado. Né? Quando vai se fazer a inspeção, tem que ser olhado. Agente de degradação é tudo aquilo que age sobre o sistema, contribuído para reduzir seu desempenho. Sol, chuva, ações dos usuários da edificação. Por que sol? Porque o sol ele vai provocar reações de dilatação, ele vai provocar o calor na estrutura, e também porque ele é um agente que provoca a secagem. A chuva vai molhar. Não, uma estrutura que é submetida a muitos ciclos de secagem e molhagem, ela tem uma possibilidade maior de ter manifestações patológicas. E a degradação é a redução do desempenho. Né? Aí entra um conceito que é razoavelmente novo, que é a durabilidade. É a capacidade da edificação do seu sistema de desempenhar suas funções ao longo do tempo, sob condições de uso e manutenção especificadas no Manual de Uso, Operações e Manutenção. Já há algum tempo atrás surgiu uma norma também, e surgiu a obrigatoriedade dos construtores entregarem aos condôminos o material, um manual de uso e operação. Porque se você especifica uma determinada vida útil para aquela estrutura, mas se ela for mal utilizada, né, o que vai acontecer? Vai haver uma redução da vida útil de projeto da estrutura. Né? E a operação, né, que também, se for um caso dependendo do tipo de edificação, uma má operação também pode provocar diminuição da vida útil. Então, a durabilidade está muito relacionada à manutenção e às condições de uso das estruturas. Por exemplo, nós temos aí, para durabilidade, um tipo de gráfico, que isso está na norma brasileira, isso aí está na 6118. Né? Todo mundo aqui conhece a 6118, né? Que é a norma brasileira de concreto armado, a antiga NB1. A 6118, ela foi revista no ano passado, 2014, e teve revisões significativas, principalmente para incorporar esses conceitos, vida útil, durabilidade, etc. Vida útil. Período de tempo que o edifício ou o seu sistema se prestam às atividades para as quais foram projetados e construídos. Tá?
E nós temos também a vida útil de projeto. Quando você está fazendo o projeto, você pode especificar, ou pensar, ou imaginar, ou propor que aquela edificação tem uma certa vida útil. Então, você vai adotar uma série de providências para que a edificação tenha uma certa vida útil. Por exemplo, como eu falei antes, a carbonatação, né, provocada pelo CO2, ela vai avançando alguns milímetros por ano. Nós temos, para dar um exemplo, a ponte Vasco da Gama, lá sobre o rio Tejo. Alguém conhece aqui? A ponte Vasco da Gama? Só os vascaínos. Olha aí, isso não é justo. Não vai cair nada. Pelo menos a ponte, né? Mas a ponte Vasco da Gama foi projetada para uma vida útil de 120 anos. Como é que os engenheiros que fizeram aquele projeto, eles estabeleceram assim, 120 anos? Por exemplo, eles fizeram utilizando alguns parâmetros, vários parâmetros, né, que são complicados e estão na fronteira do conhecimento da engenharia hoje. Essa questão da carbonatação. Eles estabeleceram um recobrimento, eles fizeram um concreto, né, eles projetaram um concreto com uma certa compacidade, isto é, que dificultasse a entrada do CO2, ou da água, ou de cloretos, e também tratamentos na superfície, etc., de uma maneira que a carbonatação fosse acontecendo muito devagarzinho. Quando a carbonatação atinge a armadura, o conceito de vida útil de projeto acabou. Se considera que a vida útil de projeto acaba quando a armação ela entra em processo de corrosão. Às vezes você chega numa garagem e tal, você está lá ferros expostos, ferro caído assim, as pessoas não têm ideia. É o seguinte, em termos de projeto, a vida útil daquele prédio já acabou. E outra coisa, existe uma lei, que é a tal da lei de Sitter, né, no qual que mostra o seguinte: o que você não faz hoje, você vai custar 5 vezes mais caro alguns anos depois. E, quer dizer, que o custo aumenta exponencialmente na razão 5, na progressão geométrica. A gente vê edificações, por exemplo, na Orla, ali, você vai ali Vieira Souto, Delfim Moreira, Nossa Senhora de Copacabana, é uma área muito agressiva por causa dos cloretos, né? E a gente vê muitos prédios muito degradados. E as pessoas moram em apartamentos muito valorizados. Um apartamento, sei lá, custa 5, 6 milhões de reais. E as pessoas não se tocam que elas, às vezes, precisam gastar o condomínio inteiro, 1 milhão de reais, para fazer uma recuperação como um todo daquela estrutura, fazer um tratamento ali que evite a progressão da degradação. Tá? Porque o fato de acabar a vida útil do projeto não significa que você tem que todo mundo sair e ir embora. Não, nós temos uma série, nós temos um diagnóstico. Essa estrutura está com corrosão, quando nós fazemos esse trabalho de inspeção. Agora, nós temos também uma série de terapias que hoje a engenharia, né, a tecnologia, nos dá, né, nos permite. Quando nós falamos em vida útil, nós estamos falando da estrutura principal, estruturas auxiliares, vedação externa, parede de vedação interna, cobertura, revestimento interno, aderido. E muitas vezes, por exemplo, se faz estruturas em concreto aparente de frente para o mar, isso é um risco, porque você precisa ter um estudo do concreto muito bem feito. Antigamente se fazia isso sem pensar, né? E se você chega, às vezes, para um prédio de 30 anos, você vê lá que ele já está num processo de corrosão, em concreto aparente. E prédios, às vezes, 50, 60 anos, com o mesmo concreto,
se ele estiver revestido, direitinho, protegido, bem protegido por cerâmica, pedras, granito, mármore, logo que seja, argamassas, etc., aí não houve o início ainda do processo de corrosão, porque ele está protegido por elementos externos. É isso que nós estamos falando aqui. Então, fazer manutenção, por exemplo, se você mora num prédio que tem lá cerâmicas e tal, pelo menos a cada 5 anos é bom você colocar uma empresa lá para ir lá com aquele martelinho, verificar se está show com aquele negócio e você escutar e tirar o que tiver ruim, caindo, ou então mal rejuntado, e fazer essa manutenção. Assim como é feita a manutenção nas instalações hidrossanitárias, instalações nos para-raios, manutenção dos para-raios, manutenção na parte elétrica. A estrutura também precisa de manutenção. Está dando para ver, não? Esse ficou muito pequenininho. Olha aqui, ó, vou ler para vocês, rapidamente. Os principais riscos para a implantação de obras são enchentes, erosão, deslizamentos, presença de solos colapsíveis, presença de solos expansíveis, dolinas, pipe, subsidência do solo. Alguém sabe o que é isso? Quem é aqui um geotécnico? Os carneiros sabem. O que é uma dolina? Isso aí são cavernas subterrâneas. Então, quando você vai implantar, às vezes, uma edificação, você precisa fazer os estudos de solo até determinadas profundidades, porque pode haver uma caverna subterrânea e já aconteceram alguns acidentes importantes por causa disso. Tá? Crateras, né, em camadas profundas, desconfinamento do solo. Por quê? Porque você tem um prédio, aí vai começar a construir o outro do lado, aí tem 3 subsolos, e vai rebaixamento de lençol e tal, se provoca um desconfinamento do solo ali, e isso pode provocar deformações na fundação, né? E provocar trincas e tal, aí depois a porta não abre, a janela não fecha. A causa é essa. Ocorrência significativa de matacões, argilas moles e camadas profundas. Eu vou falar um pouquinho sobre argila mole e camada profunda. Eu vou mostrar aqui um exemplo que é o seguinte. Santos, alguém ouviu falar dos prédios de Santos que começaram a inclinar? O que aconteceu naqueles prédios de Santos foi o seguinte, isso aqui, ó. Em determinada região, lá próximo ao mar, você tinha uma camada de 12 metros de areia, depois uma camada de argila embaixo, de 25 metros. Depois mais areia e depois vinha um solo mais forte, um solo mais resistente. O que aconteceu foi que foi construído fundações diretas, aparentemente era uma areia que tinha uma boa capacidade de carga, mas com o tempo essa argila, com a pressão provocada pelas fundações superiores, que estavam colocadas na área superiores, começaram a ter deformações. Nós sabemos que a argila tem um adensamento mais longo, né, durante um tempo de vida mais longo. As areias elas têm uma deformação bem mais rápida. Passaram a ser feitas fundações profundas lá em Santos para evitar esse problema. Aí eu estava falando aqui do caso de argila mole em camada profunda, rebaixamento do lençol freático, sobreposições de bulbos de pressão. Você tem uma determinada estrutura, um prédio pequeno, aí vai constrói um prédio grandão do lado dele. Se isso não for levado em conta, essa interação solo-estrutura, inclusive com o vizinho, você pode haver sobreposição de bulbos e isso pode provocar deformação no menor, no que já está lá, por exemplo. Né? Efeitos de grupos de estacas, vendavais, tremores de terra. Tremor de terra? Aqui no Rio de Janeiro? Será que existe isso? Existe? Não? Hein?
Por exemplo, lá a gente sabe que no Nordeste existe, né? Tem zonas que têm uma atividade sísmica maior. Agora, as usinas nucleares de Angra dos Reis, elas foram projetadas para tremores de terra. Foi feito um estudo dos tremores que aconteceram lá ao longo de décadas e décadas, tempo bastante longo. A partir dali se estabeleceram terremotos de projeto. Tem um tipo de terremoto, que é uma hipótese de cálculo, que eles chamam lá de DBE, que é um terremoto cujo objetivo só vamos dizer assim, a usina tem que continuar funcionando com aquele terremoto. E tem outra hipótese de cálculo, que a usina ela tem simplesmente que desligar. Tem que haver a possibilidade de desligar a usina, só isso. Tá? Então, é um terremoto maior, que é o Safe Shutdown Earthquake, né?